Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, 31, 8 de junho de 1899. Jesus, como criança, chupa da Luísa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorado Jesus continua a fazer-se ver todo benignamente, com toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: Diga-me o que você quer? E eu imediatamente lhe disse: Ó, querido meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: Te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de se salvar, por quanto mal sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto, encontramos um número muito escasso, que dá pena só pensar. E entre este escassíssimo número estavam o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e a parte de almas devotas, mas nem todas eram de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que ele recebia, e eu lhe pedi que me fizesse então partícipe de seus sofrimentos. E Jesus então derramou da sua boca na minha as amarguras dele. Depois disso me disse, estando já no aspecto de criança: Minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que me adoce. E eu lhe disse: Com prazer, eu te daria tudo o que tenho, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa eu poderia te dar? E ele, criança, me disse: Faz-me então chupar o leite dos teus seios, e assim poderás me adoçar. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se em meus braços e começou a chupar. Enquanto isso me veio o medo, que não fosse ele, o menino Jesus, mas sim o demônio. Por isso pus minha mão sobre sua testa e lhe fiz o sinal da cruz. E Jesus mostrou para mim, olhou para mim todo feliz. E no próprio ato de chupar, ele sorria, e com aqueles olhos vivazes, parecia que me dizia: Eu não sou demônio, eu não sou demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também a boca amarga, pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia vir também a vontade de chupar o leite do lado de Jesus criança. Mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo e assim tomei coragem e pus-me a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizer? Então me encontrei em mim mesma, toda inundada de doçuras e de contentamentos. Agora explico que quando Jesus criança se amamenta de meu peito, o meu corpo não participa de nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma, parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, ele é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou no céu, com Jesus ou girando por todos os outros pontos da terra, fora do corpo. Agora, como em algumas ocasiões disse que voltando em mim mesma senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado, é porque ao chupar, às vezes parecia que o fazia um pouco forte, tanto que parecia que com aquelas chupadas dele, ele queria puxar o meu coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor, e a alma retornando em mim mesma, aí sim participava a dor ao corpo. Isto acontece também nas outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Tanto é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim dos demais sofrimentos dos quais o Senhor me faz participante. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria demais.
Recordo também que enquanto Jesus fazia isso de chupar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era, na verdade, de onde me sentia sair aquilo que ele chupava. Tanto que, enquanto isso fazia, às vezes sentia me arrancar o coração do peito, e às vezes sentia vividamente dor. Dizia-lhe, meu querido, és muito impertinente. Falo mais ficar, mas dói-me muito. E ele estava rindo disso, né, nessa hora. Assim, também quando me encontro eu chupando a Jesus, é também do seu coração que eu tiro aquele leite, ou bem sangue. Tanto que para mim é o mesmo chupar de seu peito que se bebo do seu lado. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor, de vez em quando, se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem, me faz beber de seu lado o seu preciosíssimo sangue. E quando faz isso de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu. Porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. Tanto é verdade que, às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele, e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Então, é um trecho que precisa mexer muito, assim, tem que. Nossa, é um trecho muito difícil. Eu acho que ela teve muita dificuldade de escrever esse trecho. E tá muito, assim, a tradução muito mal, assim. E tem que ajustar para poder entender o português, né? Nossa, muito. É um trecho assim que eu acho que ela teve muita vergonha de escrever, né? Porque é de chupar o peito de Jesus, ela chupar o dele e ele chupar o dela, então é muito complicado. Então ela deve ter sentido assim uma dificuldade para escrever, que por isso que ficou essa tradução tão complicada, né? Mas o que falar? É muita coisa, muito lindo demais a experiência que ela tem com Jesus, mas a gente mesmo. Todo mundo, quando vê esse trecho, fica com um pouco de receio desse trecho, porque esse negócio de chupar o leite do lado, né, do peito de Jesus e ela chupar o peito dele, é uma coisa que realmente, nossa, é uma intimidade muito grande, né? Que talvez a gente precisaria que os padres não tivessem permitido colocar esse trecho, porque não agrega nada, sinceramente. Mas como ela não pode, por obediência, mas como Jesus às vezes não quer que se retire, né, esse trecho tão íntimo, e ele quer mostrar, né? Acho que é a interesse dele de permitir que esse trecho esteja no livro do céu. Sinceramente, eu sou muito honesta, eu tenho um pouco de receio em referente a esse trecho, mesmo que seja espiritual, 100% espiritual, eu fico preocupada com a mente das pessoas que não entendem. Então a gente fica, mas Aline, você não deveria ficar preocupada. E não é questão de ficar preocupada porque eu tô querendo, né, preocupar com elas em si mesmas. Mas assim, a palavra que vem é assim, as pessoas não são espirituais suficientes, né, para poder ver a beleza desse trecho. E nem nós somos, por mais que somos, né, a gente tem um respeito, uma honra muito grande a Jesus e a divina vontade, a vida dos santos, a toda essa realidade. E a gente sente ali uma modéstia muito forte a respeito disso. Então a gente evita, né, imaginar essa cena, né, de ela, mesmo ele sendo bebê, a gente não consegue ficar imaginando que uma outra pessoa além de Nossa Senhora, né, amamentou Jesus. Então a gente acha meio estranho, né? Mas é o que Jesus ele realmente deseja desse trecho. O que ele deseja é mostrar que a alma, né, tem que estar disposta a fazer qualquer coisa, né? Que a alma tem que fazer a vontade dele. E que, né, a alma, ela tem que ter essa intimidade de verdade com Deus. Ela não tem que ter receio de nenhuma intimidade. E na divina vontade, realmente, gente, a gente vai ter que ter muita intimidade com Jesus. Muita intimidade mesmo, né? Não ter esses receios de nenhuma espécie com Jesus, né? Ele vai ter, ele quer, vai e vai querer ter essa liberdade, né? De falar com você sobre qualquer coisa, né? Sobre a sua vida sexual, como que você tem que amar o seu marido, como que você tem que ter relação com o seu marido, até nas partes íntimas ali do relacionamento com o marido, ele se mete, né? Ele se mete em todos os assuntos, né? Para que tudo seja feito sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida de que ele abençoa, de que ele está nos atos mais simples e nas intimidades mais simples que a gente tem, né? Da gente se limpar.
da gente se coçar, né, na parte íntima. Se está coçando, não é, né, outra coisa além de coçar, e que você não veja maldade nesse ato. Então, tem várias coisas que Jesus ele vai trazer para você, que na santidade que você vive constantemente, tem a realidade do corpo natural, que você não tem que ter vergonha, né? E imaginar que Jesus está o tempo todo ali e ele pode querer tocar em qualquer assunto com você, tirar qualquer dúvida do seu coração, né? E, e a santidade inclui tudo, gente. Inclui tudo, a gente não tem nenhuma dúvida, né, sobre qualquer ato que a gente realiza. E as reparações que a gente faz também é essa segurança que nós temos, essa intimidade, essa segurança com Jesus, essa bondade de Jesus conosco e essa ternura dele. E essa atenção em qualquer ato que a gente realiza, né? Porque todos os atos, né, que a gente realiza, e todos os pensamentos e todos os atos que a gente faz vão ser reparatórios, né? Vão ser de glória, de reparação, de adoração, todos os atos. E não é só os atos assim espirituais perfeitamente, mas sim os atos naturais também da nossa, né, da nossa intimidade com o nosso corpo. E e também, né, o que Jesus quiser, né, ele não vai vir fazer isso com a gente como fez com a Luísa. Ele não vai aparecer pra gente. Mas e se aparecesse? Né? E se aparecesse? Ele não aparece. Comigo, para mim, nunca apareceu. Mas e se aparecesse, né? Então a gente também teria que estar disponível também, né? Mas só de ler isso e aceitar que isso é real, na vida da Luísa já é uma grande reparação, já é já é uma morte, né, para vários sentimentos que você tem, receio sobre esse conteúdo, né? E aqui é muito bonito que ela pede, né? Ela pede para Jesus, quando ele pergunta o que você quer, ela diz: eu quero que todo mundo se converta. Então, o pedido dela, ela poderia pedir muitas coisas para Jesus, mas ela pede para que todas as pessoas se convertam, o mundo inteiro se converta. Então, é muito lindo, né? Você vê como a alma, né, não pensa em si mesma, e só pensa que estou em agradar Jesus, né? Em agradar a Deus e a amar as pessoas, né? E ter as pessoas no coração de Jesus, né? De dar às pessoas todas essa graça da conversão. Isso é a coisa mais magnífica que uma alma poderia pensar, né? De desfazer de si mesma e pedir algo, né? Porque ela poderia pedir, eu quero a minha salvação. Ah, eu quero aquilo, quero isso, quero a salvação do meu pai, da minha mãe. Mas ela fala todo mundo, ela não perde tempo, né? Ela já faz um pedido assim, bom, grandioso, universal, maravilhoso. E ele fala: te contentaria com tal, se todos tivessem a boa vontade de se salvar. Porém, você vai ver que nem todos têm essa boa vontade. Que dor, né? Que dor, foi muito forte isso. Aí ela saiu no meio das pessoas com Jesus para ver se realmente encontrava pessoas que tivessem essa boa vontade de se salvar. E foi muito difícil, que ela viu com um grande desgosto que é um número muito pequeno de pessoas que dá pena só de pensar. Ela ficou com muita pena. E eram mais pessoas assim, como sacerdotes, almas devotas, né? E viu mais as ofensas que ele recebia. Né, muito dolorosa a experiência, né? Em vez de ser uma experiência positiva, esperançosa, foi uma experiência que só viu amargura e ofensas mais, né? Mais ofensas do que ter, né? Esse conforto, né? De receber essa resposta de oração, de ver as pessoas se convertendo. E ela viu, né? Que a situação tá mais difícil que imaginamos, né? E aí Jesus ele pede para ela que ela o adoce, né? Permitindo que ele possa chupar como criança, né, o leite dos seios dela. Aí você pergunta, né, mas da onde, o que vai vir do seio da Luísa? Ela não é mãe de Jesus, né? Que leite é esse que vai sair do peito da Luísa? E ele pede isso para ela porque ela é mulher, né? E se ela fosse homem, será que ele pediria isso? Então a gente não, né, não sabe dizer. Ele já chama ela várias vezes de mãe, né? Ele falou que ela é uma segunda mãe para ele. E essa parte de ser mãe de Jesus é uma coisa assim muito também assim complexa, né? E ele fala no Evangelho que meus irmãos, minha mãe, é aquele que faz a vontade de Deus. Então a gente não entende, é um mistério que a gente ainda não tem entendimento, né? Dessa realidade de quem faz a vontade de Deus ser mãe,
irmão de Jesus, ser parente de Jesus, ser a mãe de Jesus. Por que que ele fala isso, né, no Evangelho? Que quem faz a vontade, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, são minha mãe, meus irmãos, né, e tal. Eu falei, mas que isso, né? Uma coisa é ele ser Deus, ele ser o nosso rei, ele ser o, né, o nosso irmão e tudo mais, mas como que a gente vai ser mãe dele se a gente faz a vontade dele? É uma coisa assim que não tem muita, às vezes uma lógica, e ele fala que ela também é mãe e fala dessa maternidade, né, do fazer a vontade de Deus, ter uma maternidade de Jesus sobre isso. Ele ser seu filho, né? Se você faz a vontade de Deus, Jesus vai ser seu filho. Como que funciona isso, né? Então é um mistério infinito que Jesus ele dispõe no livro do céu e fala que a Luísa é mãe dele, né? Se uma segunda mãe, que ela seja uma segunda mãe, cuidando dele, né, como criança. E é só Jesus mesmo para explicar isso. Mas aqui, como não está falando aqui, então vem Espírito Santo, vem, né, esclarecer para a gente, vem esclarecer esse trecho, né, essa realidade de ser mãe, de ser irmão. Aquele que faz a vontade de Deus se torna a sua mãe, né? Por que o Senhor disse isso, né? A mãe é aquela que gera, né? Aquela que gera o verbo, aquela que gera nela, né? Gera nela. Então Jesus ele é o verbo e ele é a própria vontade de Deus, né? Ele é a própria divina vontade. Jesus ele é o primogênito. Para ele todas as coisas foram feitas e ele é o principal modelo, né? E ele, a gente pensa, ele é um enxerto original, o tronco, a videira verdadeira. E nós vamos ser, né, vamos ser mães dele. É ele que é nosso pai, não é ele que é nosso criador, ele não é a nossa origem, não é dele que vem. Então dá um nó no cérebro pensar. Então como que eu vou ser a origem dele? Como que eu vou ser a mãe dele, né? Então assim, só se não for a parte de gerar, mas a parte de criar, né? De ser, né, de criar, de ser aquela mãe que vai cuidar, né? Que vai ser aquela que vai gerar, não sei, vai criar, na verdade, que vai cuidar, né? Acho que é a mãe que cuida, porque ele é a divina vontade. Ele é o verbo é a vontade de Deus. O verbo é o que sai do pensamento de Deus, é a vontade de Deus, é o verbo. E você tendo, né, essa palavra dentro de você, você cuida para que você possa, né, amá-la, cuidar dela, né, fazer Jesus repousar no seu coração, que ele possa dormir no seu coração, que ele possa ser como uma criança que você cuida, você defende, né? Você defende a divina vontade. Então, eu acho que a mãe que ele está querendo dizer é essa pessoa que cuida, que alimenta, né? Que cuida, que nutre ele, né? Que nutre ele dentro da alma, né? Então, se você nutre Jesus dentro de você, se ele entra dentro da sua alma, por isso você vai ser a mãe dele, né? Porque você vai estar tendo ele dentro de você, o verbo, a palavra do Pai dentro de você. Essa palavra, ela vai gerar frutos, né, nos seus atos. E esses frutos são o alimento que nutre a Jesus, né, que dá glória a Ele, que dá satisfação para Ele. Então é isso que ele está me explicando aqui. Por que que é mãe? Por causa disso. Que nós alimentamos, que nós que nutrimos, né, Jesus com os atos que fazemos de fruto dessa palavra, né? A palavra se encarna na nossa vida, nós fazemos atos com essa palavra, que é Ele mesmo, e esses frutos alimentam Jesus e fazem Ele crescer dentro de nós, né? E aí, essa pessoa de Jesus que cresce mais e mais dentro de nós é a própria imitação que nós fazemos dele, né? De nós sermos uma imagem dele, semelhança dele cada vez mais. E essa vida divina se desenvolvendo e crescendo forte, porque nós fazemos os atos cada vez com mais perfeição, né? Que é isso que Jesus está respondendo aqui pela ação do Espírito Santo, graças a Deus. Aí, beleza. Aí, continuando aqui o trecho, então ela sentiu a boca muito amarga, né? Ele sentiu a boca muito amarga e chupou esse leite dos seios da Luísa. E assim você poderá me adoçar.
Então ela falou: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa poderia te dar? E ele pede o leite dos seios da Luísa. Aí ele se enrolou nos braços dela e começou a chupar. Ela ficou com um pouco de medo, achou estranho, né? Aquela situação e perguntou se era o demônio né, e fez o sinal da cruz para ter certeza de que não era o demônio. Aí ele falou de uma forma que não era o demônio. E ela ficou tranquila. Depois, quando parecia que se tinha saciado, ele pôs-se de pé no colo dela e a beijava, né, muito. Agora, sentindo-me também a boca amarga pelas amarguras que ele tinha derramado em mim, eu também tinha vontade de chupar o leite do peito de Jesus, criança. Mas eu não me atrevia a chupar o peito de Jesus, né? Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar dos seus peitos, né? Do peito dele, peito mesmo, né? Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo, mas quem pode dizer? Então me encontrei em mim mesma toda inundada de doçuras e de contentamentos. Então ela estava fora do corpo fazendo tudo isso, não era no corpo. Daí ela vai explicar como que funciona isso. Ela está fora do corpo, o corpo não está participando disso, é tudo na alma, e é Jesus quem está chupando dela e ela está chupando de Jesus criança. E aí aquilo que ele chupa dela é aquilo que ele mesmo dá para ela, né? Um alimento que ele mesmo dá para ela que vem dele. E ele chupa e vem do coração dela, né? E é o amor que ela sente, a boa vontade que ela sente, tudo aquilo que ele produz nela de amor por ele, né? Que o amor vem dele e ele chupa o próprio amor que repassa dela, né? Que vem dela, que ele doa para ela e depois ele retira dela mesma, mas só que daí vem com sabor gostoso. Ele fala que vem com sabor diferente. Não é o mesmo sabor do amor que ele derramou nela. Vem com um novo uma nova sensação quando vem dela. Mesmo que seja ele mesmo que tenha colocado nela esse amor, né? Esse conteúdo que deixou ela feliz, cheia de doçuras e contentamentos e tal, mesmo que esse alimento que deu a ela foi ele que deu, mas quando passa pela criatura, tem um sabor, né, que satisfaz com muita, nossa, né, satisfaz absurdamente Jesus. E ele fica muito feliz de receber e muito nutrido com esse sentimento, né, com essa sensação que ele recebe. Então é um mistério muito grande que a gente nunca vai entender, mas ela tenta explicar bonitinho aqui e consegue, o máximo possível ela consegue, né? Ela fala que isso acontece também em outras situações em que o corpo não participa, mas ela sente uma dor porque na hora que ele chupa muito forte e parece que vai puxar o coração de dentro do peito, né? Então ela sentia uma dor muito forte e quando ela retornava no corpo, ela sentia essa dor ainda. Mas o corpo não participava no ato que acontecia. Era tudo alma, né? A alma só. Então é um mistério. Só Deus para explicar isso aqui. Ela explica, né, do jeito que ela pode, mas a gente só vai conseguir vislumbrar pela ação de Deus em nós, pela fé, né? Então Jesus, ela fala que quando ele também crucificava ela também voltava para o corpo e sentia todas as dores no corpo, né? Nas situações aí. Então ela saía do corpo, sofria toda aquela situação de crucificação e depois voltava para o corpo e sentia as dores no corpo. É muito interessante. Mas na hora da crucificação mesmo, o corpo dela não estava ali, era só a alma que estava sendo crucificada. Então, é um mistério infinito. E aí, quando Jesus fazia de chupar, né, ele punha a boca, mas era do coração que ela sentia que saía alguma coisa que ele chupava. Sentia me arrancar o coração do peito e às vezes sentia uma vívida dor. Daí ela até falava: o Senhor está me machucando, está me machucando. Pode fazer, mas está chovendo, tá doendo, né? Tá doendo. Assim, quando me encontro eu chupando a Jesus, é também do coração que eu tiro o leite ou o sangue, tanto que para mim é o mesmo chupar do peito ou do seu lado, né, da chaga aberta. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor, de vez em quando se digna verter da boca um leite docíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue, e quando faz isso de querer chupar de mim, ele não chupa outra coisa que aquilo que ele mesmo me deu. Então é isso aí. O sangue, o leite que ele deu é o que ele chupa dela, né? Porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo, né? Tanto é verdade que às vezes eu mesmo, no momento que ele chupa de mim, eu também chupava dele. Não sei como ela fazia isso, né? E advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa, senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Só essa parte dela, que ao mesmo tempo que ela tá chupando dele, ele tá chupando dela. Então, é confuso isso aí. Então, a gente não quer nem imaginar, não quer nem... Eu sinto vergonha de imaginar essa situação, mesmo ele sendo bebê.
Então, eu peço perdão para Jesus se eu faço alguma coisa errada sobre isso, né? Eu peço perdão em nome de todos por por esse sentimento meu, assim, que eu não sei explicar. Eu sinto um pouco de receio nesse trecho. Sou sincera, né? E não gosto de ficar imaginando todas essas intimidades assim. Mesmo ele sendo bebê, eu não consigo. Eu tive meus filhos bebezinhos também, né? Ficava beijando eles no corpo inteiro deles, né? Fazendo, né? Todo tipo de intimidade com o bebê, sem maldade nenhuma, claro, né? Sem nenhuma maldade. E beijando, né? É, mas assim, mesmo assim, eu não consigo ficar imaginando que Jesus criança, né? Se acontecer comigo, o Senhor vai me ajudar a viver isso, né? Mas eu sou muito tímida nesses assuntos, nessa questão de ficar falando nesses detalhes. Mas a gente se coloca à disposição de Deus, né? Para fazer o que for necessário para que a glória dele alcance o máximo possível de nós, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Amém? Então, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Jesus criança chupa e ela chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: diga-me o que você quer? E eu imediatamente lhe disse: querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Que pedido tão disparatado. Que pedido mais lindo, né? Querer o bem das almas, a conversão das almas, né? É o que a gente quer, que espalhar o orvalho benéfico para todo lugar. Fica tão feliz, né? A gente fica tão feliz quando vê os orvalho benéfico chegando, as verdades, as informações, as pessoas tendo um pensamento diferente. Seja o que motivou, né, acontecer esse pensamento diferente, seja um desapontamento, uma cruz de desapontamento, uma realidade de uma perda que ela sofreu e mudou tudo a vida dela, né? Uma experiência sobrenatural. Então, muitas vezes a pessoa é usada assim também, né? Pessoas que têm uma experiência de quase morte, né? Não tá no hospital já e tem uma experiência, é visitado por alguém, é avisado por alguém, por algum parente, uma pessoa que vem do nada avisar a pessoa: Jesus pôs no meu coração. Isso para te falar, né? Tanta coisa que Deus faz, né? Então a gente quer isso mesmo, o despertar das almas, né? A conversão delas. E a gente oferece os nossos atos para isso, fazendo os atos opostos, né? Para que haja essa conversão mesmo na vida das pessoas. O que a gente quer é que todo mundo descubra a verdade, né? Que a verdade possa. Igual o meu tema, né, do Kairos, vai falar sobre isso. Que não se pode sufocar, né? Deixar de dizer a verdade. Seria como sepultá-la. E manifestar a verdade é fazê-la ressurgir. É isso que a gente quer. Essa manifestação, né? Esse ressurgir da verdade. Não tem coisa mais linda do que onde entra a verdade. Porque onde ela entra, transforma tudo, 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 tudo. Onde entra a verdade, né? A verdade, ela tem um poder muito grande, né? E é isso que a gente quer. E conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então, tudo que a gente quer é isso mesmo. A gente quer essa conversão verdadeira. E só se pode converter-se de verdade pela verdade. E quantas pessoas ficarem na sua mentira, e quantas pessoas ficarem no seu mundo de trevas, né? Elas vão ficar sempre caminhando numa desconversão, né? Então, tudo que a gente quer é isso. Então, né? Não é nada disparatado dizer isso, né? Esse sentimento é de Jesus dentro de nós. A presença de Jesus vai nos levar a desejar essas coisas. A desejar os atributos dele, a justiça. A justiça é conversão, né? Quando você quer justiça na vida de alguém, é conversão que você está querendo. A justiça é a verdade, né? Você fala que a filha da justiça é a verdade, né? Então, assim,
É a verdade que você quer que reine, é a conversão que você quer, é a justiça que você quer que aconteça. A justiça de Deus é que o homem volte para Deus, é que o homem corresponda, é que o homem reconheça, né? Então é muito importante. Aí, mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejas, eu os darei. É bem interessante isso, porque não é assim uma má vontade de Jesus. São Luísa fala assim, mas Jesus, né? Por que castigar as criaturas, né? Ele está mostrando para ela que, da parte dele, esse pedido é dele nela. Ele quer isso. Porque é a mesma coisa que eles querem, almas e amor, né? Então, é do desejo de ambos. Esse pedido é de Jesus nela. Mas tem uma questão da justiça, que é também a disposição da criatura para se salvar. Deus não faz violência com ninguém. Precisa da disposição da pessoa, de querer a salvação. E assim, né, igual o anjo Azarias estava falando para a Valtorta, basta a pessoa chamar Jesus. Pra se, né, o clamar o nome de Jesus tem um poder tão grande na vida da pessoa. O nome de Jesus salva, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus tem poder. Né? Então, se basta um movimento, um desejo, uma disposição, gente, não tá falando nem de uma coisa assim estrondosa. Então, quando ele fala boa vontade, sabe como é o homem? Um olhar para ele, um pensar nele, um movimento e Jesus já pega, né? Tipo assim, aproveita, né? Entendeu? Mas tem que ser sincero, não é uma coisa qualquer ensaiada. É uma coisa verdadeira, porque Deus sabe o que é boa intenção do coração das pessoas. Ele sabe quando a pessoa se move por ele ou não. Ele sabe o que está no coração da pessoa. Mas aí ele vai mostrar para ela que não é uma questão de. Aí o mundo está desse jeito, muitos castigos e tal, porque. Ai, Deus faz alguma coisa salva. Ele tá fazendo, ele tá salvando. Mas o homem tem que querer. É o livre-arbítrio. Essa ordem é respeitada. O ser humano tem que querer a Deus. Ninguém vai para o céu de má vontade, ninguém vai para o céu empurrado. Ninguém vai para Deus empurrado. Tem que ser algo de verdade, verdadeiro. Aí vai ter uma grande decepção, né? Porque ela virou mais uma decepção para ela do que um contentamento, uma amargura, né? Mas é exatamente a amargura que Jesus quer derramar nela, né? E vai buscar nela se satisfazer, né? Dessa dor. Porque a má vontade das criaturas em caminhar para Deus. A má vontade das criaturas é o que ela vai ver. E olha para você ver, vamos juntos em metade do mundo. Todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejam, mas se tiver, a gente está falando nem das atitudes mais lindas, mas se tiver um movimento de boa vontade, um despertar, eu darei. Olha que poder que tem a oração também de um filho da divina vontade, quando a gente tem os mesmos desejos que Jesus tem. Porque a gente vive para isso, a gente repara nesse sentido, né, fazendo os atos opostos, para que o homem se volte para Deus. E essa união, porque a mesma vontade, Jesus quer isso também. Então, imagina o poder que tem isso junto, né? Então, aí vem a decepção, né? Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto, nós encontramos um número tão escasso que dá pena só de pensar. E entre esse escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e parte das almas devotas, mas nem todos de corado. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Então, foi difícil, né? Ver essa visão. Tantas pessoas, né? Escassíssimo número dos que queria a conversão. Complicado. O que vem no meu coração, no que eu estava lendo, é que Jesus precisa mostrar para ela o que está de pior, para motivá-la a rezar mais. Por isso que traz para nós as coisas mais difíceis.
Ele não fica mostrando para nós tanto assim, olha, filho, olha esse vídeo dessa bebezinha rezando, dessa criancinha rezando. Às vezes ele te dá uma consolação assim, né, de mostrar o orvalho benéfico, de mostrar uma realidade, né, bonita, assim. Mas pode reparar que Jesus mais desabafa com nós amargura, porque aí nesse departamento mesmo que a gente vive, no mesmo de Jesus na vida dele, Jesus via mais, ele tinha alguns momentos com as criancinhas que vinham falar com ele, os momentos com a mãe dele, mas era tudo quando a divina vontade dava essa disposição, como é que fala? Dispunha essa situação. Era quando a própria vontade divina dispunha isso. É uma situação assim, para ele encontrar a mãe dele, mas tudo assim, no regime e no controle da divina vontade. Tudo quando ele mandava para ele a consolação, né? Através da sua mãe, através das crianças, através de pessoas assim, puras de coração que ele encontrava, né? Mas não era sempre. A maior parte era amargura mesmo. Era ver o pior do ser humano. Era ver os pensamentos mais nojentos e terríveis das criaturas. E sofrer mais amarguras, né? Era o que mandava para ele. Mas era o departamento dele e o nosso também. Que a gente também vive assim. E aí ele manda para nós também, né? Ele manda para nós vídeos, manda para nós realidades, manda para nós estados de ânimo. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto nosso encontramos um número muito escasso, que dá pena só de pensar. E entre esse escassíssimo número estava meu confessor e a maior parte dos sacerdotes, e parte das almas devotas, mas nem todos de corato. Então, muito triste, né? Um número muito pequeno de pessoas com a disposição, né? Então, na verdade, foi uma visão muito triste. Mas foi uma realidade que ela viu, né? Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse participe de seus sofrimentos. E Jesus derramou de sua boca na minha suas amarguras. Interessante também é que Jesus não mostrou só esse escassíssimo número de pessoas dispostas. E não mostrou só indisposição, ele mostrou o porquê dessa, o que era essa indisposição delas. Quais as ofensas que elas estavam cometendo para ele, né? Então ele mostrou a realidade do que elas também estavam fazendo. Para a alma ter consciência do tipo de ofensa que Jesus recebe. Então, ele, ele quer comunicar com a gente muito mais do que a gente só vê, tipo, a notícia, o acontecimento, né? Mas entender o tipo de ofensa que ele recebe mesmo. Ele te mostra, muitas vezes, o coração das pessoas. E faz você ver a mente delas. O que se passa nas mentes mais perturbadas que existem. Ele faz a gente ver além, não só a ofensa em si, né? Sei lá, o pedófilo tal fez tal isso, fez tal, sei lá, abusou de tantas crianças. Mas ele te faz muitas vezes ver a cabeça do pedófilo. Ele pode permitir você sonhar que você é um, para você compreender. Ele pode fazer assim, você ser como se a culpa tivesse sobre você. Você sentir assim um estado de ânimo forte, sentir a ofensa mesmo, como ela é de verdade, assim, sabe? Aquele estado de ânimo que parece que você está indiferente a Deus, que parece assim que você está. Você mesmo está fazendo aquilo, entendeu? Você mesmo está tendo aquele estado de ânimo como se você não amasse, como se você não quisesse estar na presença de Deus. Pode te permitir passar por confusões assim, entendeu? A gente não pode olhar para nós mesmos, senão atrapalha toda a reparação. Se a gente ficar vendo a si mesmo, não alimenta Jesus. Porque aí a gente fica pensando que é a nossa pessoa, né? E fica pensando em ofensa, que a gente está ofendendo, e fica pensando em nós, e fica duvidando da ação divina, e fica resmungando na cruz, porque queria sentir só consolo, mas não tem.
Igual foi falado na escola, para quem vive na divina vontade, não é assim uma vida de buscar consolação para nós. Não é uma vida assim da gente querer não estar na cruz, não passar pelas coisas. A gente vai passar por muitas situações. A divina vontade não veio para fazer as coisas ao nosso favor. Aquilo que a gente quer ouvir, ou aquilo que a gente quer sentir, nada disso. Não é assim. Ela não veio para servir aos nossos interesses. Nós é que servimos aos interesses dela, né? Então, ela faz a gente participar dos sofrimentos, como está falando aqui. Participar desse sofrimento de Jesus. Então, quando a gente sente repugnância, estado de ânimo de qualquer situação, de tristeza, de frieza, sabe? É Jesus fazendo a gente participar dos seus sofrimentos. Então, a maior forma de reparar ele é reconhecer isso. A gente tem que reconhecer, porque senão a gente não vai falar que é ele. Se a gente não falar que é ele, não tem reparação, entendeu? Se a gente não pensar nele nessas horas, não tem reparação, não. Se a gente fica angustiado se vendo, já era reparação, né? Porque assim, precisa ter consciência, né, para seus atos completos. Precisa ter consciência, entendeu? A gente precisa ter consciência. Muitas vezes ele respeita o nosso processo, né? A ignorância que a gente tem de muitas coisas, a gente não sabia, não sabe que é ele às vezes, né? Tá ainda naquele processo, então não entende que é ele, custa aceitar que é ele, às vezes a gente acha que é nós. Essas dúvidas todo mundo passa, esses momentos de confusões, todo mundo passa e fica pensando, é eu que estou julgando, né, as coisas. Eu sou o julgador agora, eu virei um julgador, eu estou vendo erro em tudo qualquer lugar. O que está acontecendo? Até na igreja, até nas coisas que eu participo. Eu estou virando uma pessoa crítica, parece que eu estou criticando tudo e todos, né? E às vezes é Jesus em nós sofrendo aquilo, né? Criticando aquilo. E às vezes a pessoa custa aceitar, né? Ela custa a entender que é assim que ele se. Porque a pessoa acha que a visita dele é sempre doçura. E não é, né? A visita que ele faz é com propósito. Se Jesus quisesse ter com a gente com doçura, olha, sinceramente, ele vinha e levava a gente para o céu e acabou. Mas enquanto a gente está aqui na Terra é para trabalhar. Então, diante do mundo que nós estamos vivendo, de tantos pecados, né? De tantas coisas erradas que acontecem, o que realmente vai satisfazer mais Jesus nesse tempo? A gente tem que pensar na divina vontade, na realidade que ela se encontra nesse momento. Ela está sendo divulgada, amada, considerada em tudo qualquer lugar, né? Ela está sendo divulgada pela igreja, né? As verdades estão sendo divulgadas, né? A gente tem liberdade para sair falando tudo que a gente gostaria em todo qualquer lugar e manifestar essas verdades. A gente não enfrenta, assim, dificuldades, né? Poucos interesses, né? Pouco interesse, pouca disposição das pessoas. No caso aqui, ela viu disposição por parte de sacerdotes, aos devotos. Se a gente for ver a divina vontade e pesquisar e fazer essa visita, nem precisa ser nada sobrenatural. A gente faz isso na realidade mesmo. Aonde que a gente está encontrando disposição de alguns leigos? A gente não está encontrando na parte dos sacerdotes e almas devotas religiosas, não, né? Mas em alguns leigos, né? E são leigos assim que não são devotos, né? Teve uma vida de devoção, mas que não são, que são despojados. Porque se forem muito, 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 muito apegados à tradição, também não vão gostar, né? Que muito apegados aos livros espirituais, São Tomás de Aquino, não vão gostar também, não vão ter disposição. Então, a gente também passa pela mesma realidade. Então, como a divina vontade está hoje? Então, como que a gente vai querer conforto, né? E ele usa de nós, de tudo que acontece na nossa vida. Ele usa dos acontecimentos da nossa vida. E a gente precisa refletir, meditar e ver ele ali. Ver o que, porque não é o que a gente quer dar para ele também, sabe? É o que ele quer. Às vezes ele permite você passar por uma privação, de certa forma, e você precisa
entender que é Ele. Entender que é assim que Ele quer você participe dos sofrimentos dele. É assim que Ele quer usar de você. Não é só comunicando o que Ele fez lá na paixão dele, não é só comunicando, mas é fazendo você participar de coisas novas que acontecem na sua vida. Situações que chegam até você e são a vontade de Deus, e é nesse ponto que Deus quer tirar de você. Então, às vezes, não é assim uma coisa cômoda para você. A vontade de Deus vai deixar as coisas sempre cômodas e fáceis para mim, acessíveis para mim, né? E é assim que ela vai ser amada, porque vai ter facilidade, não vai ter dificuldade para me amar e servir a Deus, não. Às vezes você vai estar amarrado na situação, vai estar privado de alguma forma, vai sair, ele vai permitir você, assim, sair da sua rotina às vezes, e isso pode ser um aborrecimento, mas é aí que ele quer reparação, é aí que é a vontade divina, não é? Ela servir ao que nós julgamos ser melhor, né? Não é o que a gente julga ser confortável, mas é o que para Deus é. E às vezes ele não consegue essas coisas, ele não tem disposição das outras almas, porque se ele mexe na rotina, permite a pessoa quer muito, sei lá, fazer uma coisa, mas ela é contrariada naquilo, e às vezes é um bem que ela quer fazer, mas ela é contrariada naquilo, ela fica amarga, ela fica com raiva. Então ela deixa de amar, né, de verdade a Deus. Aí Deus permite você ser contrariado até em algo que você fala assim, mas é para a vontade de Deus. E Deus deixa muito claro, não é assim que eu quero que você me ame nesse momento. Igual o que aconteceu comigo, né? Eu tão acostumada, a gente fica muito acostumado a rotina, uma certa rotina que nós temos, né? De tá meditando, tá vendo os estudos, tá vendo a escola e tá meditando. Normal, aquela rotina que passa assim, que a nossa cabeça, quando funciona melhor seguindo ela. Essa rotina, né? A gente sente assim que consegue, as coisas se encaixam, né? Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que muda tudo. Que, e você imagina que vai continuar do mesmo jeito, né? Porque eu pensava assim, nossa, mesmo quando eu ganhar bebê, eu me amamentando a criança aqui comigo do meu lado, mas eu vou estar ativa, né? Meditando do meu jeito, né? Do meu jeito e medito e tal. E aí que eu vou ter tempo mesmo, né? Porque eu vou estar de resguardo, então eu vou estar na cama, então eu vou ter mais tempo ainda. E às vezes as coisas acontecem totalmente diferente, totalmente diferente. Eu fiquei numa situação que eu não tinha tempo para pegar no celular, que eu não tinha como pegar, que eu não tinha como meditar, que nem conseguia também raciocinar direito. Naquele momento, né? E o que que Jesus queria de mim, né? O que que Jesus queria de mim nessa situação? Era exatamente essa era a vontade divina. A vontade divina não é o que me dá conforto, não é para vir dar conforto para mim, não é aquilo que talvez é mais cômodo para mim, não. A vontade divina era justamente esses atos para Deus, que às vezes ele não tem quem dê para ele esse tipo de reparação, que você às vezes fica privado de fazer as coisas para ele e não pode pensar que o que você está fazendo naquele momento não é para ele, que aquilo que está te acontecendo não é a vontade divina. E aí eu fiquei meditando sobre isso, eu falei assim, ai Jesus, mas é muito sério o que o senhor falou na escola, né? Porque se a vontade de Deus para mim também for na minha cabeça, a vontade de Deus for o grupo, tipo assim, só o grupo, só o fato de estar em dia com o tema, em dia com as partilhas. Aí quando me acontece uma situação que eu estou privada, cadê Jesus? Então, cadê a vida interior com Jesus, né? Então, ele não foi embora, ele tá dentro de mim, entendeu? Então, assim, não é só dentro do trecho, não é só dentro do tema, não é só dentro de entregar uma partilha que pode ser a nossa vida com Deus. É nesses momentos também que ele vê se realmente a alma está em Deus, né? Aí foi me mandado um trecho sobre a paz, porque eu estava nervosa por causa de muitas situações e e aí ele falando sobre a paz. E a paz é exatamente isso, é essa presença de Deus. Não importa o que a alma passe,
né? Não importa as situações que ela passe, mas se ela está realmente em paz, né? Agora, se ela fica perturbada, isso é sinal de que ela não está toda em Deus, né? Quer dizer que ela está nela mesma, quer dizer que ela não está cheia de Deus, mas ela está cheia de si mesma, né? Então isso é muito sério, né? É muito sério essa questão aí. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, não, mas Jesus está aqui nessa situação. É aqui que ele quer os atos, né? Se ele não tá tirando de mim naquele momento a partilha, ele tira de mim no outras situações, na privação, no sofrimento, numa realidade difícil, nos aborrecimentos que a gente passa, né? Mas não é para se perturbar, mas também tem que aceitar. Eu estava pensando assim, às vezes você também passa por situações que parecem assim, que mexe com o seu emocional. Eu precisei aceitar passar por isso. Eu precisei ofertar o que eu estava também sentindo. Aceitar, ofertar todos os meus sofrimentos. E não ficar pensando muito nisso, no sentido de ficar amargada por causa disso. Entendeu? Mas ofertar isso. Ofertar para Deus aquilo, o que Ele queria era a realidade que eu estava vivendo naquele momento. Privada mesmo, né? Se sentindo privada de não conseguir estar acompanhando. Não, a rotina mudou, né? E não quer dizer que tem que ser do jeito que eu imaginava, não existe isso. É o jeito que Deus escreve, é o jeito que Ele deseja, Ele já escreveu, né? Já está tudo no plano dele. É o jeito que Ele escreveu, é o jeito que Ele quer. É o jeito que Ele quer que você participe naquele momento com Ele. É a forma que a divina vontade propõe para a gente, que está proposto, que já está escrito, né? Que já está feito. É isso que Ele quer, né? Então eu precisei entender que era naquele momento ali, era a vontade de Deus, e que eu estivesse aberta, não vendo nisso problema. E aceitando também, se. Claro que a gente fica meio nervoso quando sai da rotina, a gente fica nervoso. Aceitar passar pelas situações e ofertar, né? Ofertar para Deus essas realidades, né? E então é muito importante isso, né? É aquilo que Ele quer. Minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que a adoce. Ele disse: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo que coisa poderia te dar. E ele, criança, me disse, então ele veio como uma criança para ela, um bebezinho, igual minha bebê aqui no meu colo aqui, ó. Tá, inclusive eu tava amamentando agora. Então ele veio como um bebezinho para ela, ó. Faz-me chupar o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. Então é como a mãe mesmo dele, né? E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a chupar. Eu acho essa cena linda, linda. Eu até achei engraçado quando estava sendo falado sobre isso no trecho, porque eu estava meditando sobre isso ontem, né? Vendo a bebezinha assim amamentar, e ela suga com tanta força, né? Com tanta fome. E assim, eu toda machucada, né? Tava com os seios todo machucado por causa começou a da ferida, né? Comecei a amamentar da ferida, porque é uma parte muito sensível, né? Então eu falei assim com meu esposo, a gente sofre, sente dor, mas dá uma satisfação tão grande ver a criança se alimentando, ela olha pra gente assim, sabe? Enquanto ela tá amamentando, ela fica olhando pra gente assim, sabe, com aquele olhar de gratidão. E aí eu fiquei sentindo Jesus, sabe? Fiquei pensando assim em Jesus amamentando. Fiquei pensando na divina vontade, que quer ser um bebezinho na nossa mão e se alimentar dos nossos atos. E fica como um bebezinho, com fome, com ânsia, sugando, né? Querendo sugar ali, do leite ali, né? E também sugar os nossos atos, né? Conseguir tirar ali, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Ontem eu achei tão engraçado hoje o trecho sobre isso. Eu tava pensando nisso, né? E que Jesus se alimenta da nossa vida. Jesus alimenta da nossa respiração, Jesus alimenta de cada ato que nós fazemos. Como um bebezinho mesmo, né? Que chega com fome, com fome, com fome, sugando com força, né? Com força. E às vezes, assim, causa dor, né? Fiquei pensando nisso também, no sacrifício, né?
Então, assim, é muito interessante, né? Essa visão é uma visão muito linda e pode ser muito complicada mesmo, como foi falado, porque algo espiritual, mas ao mesmo tempo aqui está muito claro, né? Mostra como ele, você vê a pureza que é as coisas de Deus, né? Como que é em nós que tem que ser curado a malícia, de ver maldade na forma com que Deus ama, porque Deus pode usar da alma como Ele quiser. E, e fazer dessa forma. E deve-se ter sido confuso para Luísa escrever isso também. Tinha muita coisa que ela falava, da dificuldade que ela tinha para escrever. E, inclusive, o meu tema vai falar sobre isso, né? Ela fala assim, que tinha relutância em escrever certas coisas, que ela gostaria que ficasse só entre ela e Jesus. Aí eu fiquei meditando, por que Jesus, que ela tem essa relutância toda? Mas é porque na cabeça de algumas pessoas elas não compreendem mesmo que aquilo ali pode, é distorcido, é mal visto, aquela coisa toda, mas Jesus queria que ela só focasse nele. Ela falou, sabe o que, aí Jesus falou assim para ela, sabe o que que é negar uma verdade minha? É a mesma coisa que me sepultar, falou desse jeito com ela assim, sabe? E Jesus é assim mesmo, ele fala assim mesmo, você fala assim, que exagero, Jesus. Ninguém pode fazer isso não. Mas Jesus falou, calar uma verdade minha é a mesma coisa que me sepultar. Porque sou eu sou o verbo, a palavra sou eu. Então calar é a mesma coisa que abrir um buraco na terra e me sepultar lá dentro. Você quer fazer isso com o seu Jesus? Aí ele fala assim, pra dar na alma aquela despertada, né? A pessoa fica até. Aí ela, não quero não, de jeito nenhum, né? Então, é a mesma coisa, né? Não é diferente com a gente, não é? Então, assim, ela não podia deixar de pôr nada, né? E eu tava meditando, sabe? Que é uma forma também, assim, de testar as almas, sabe? Porque é uma forma, assim, de desenvolver uma pureza, porque a gente vai ter que morrer para nós mesmos para ler, morrer para nós mesmos para qualquer coisa que possa haver em nós, porque a gente começa a conhecer a pureza de Deus, porque às vezes a gente vem de um escrúpulo tão grande. Olha para você ver que não é mentira o escrúpulo cristão, né? Quando foi questionado o jeito de fazer a oração, né? Do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a pessoa pensa que vai ofender a Trindade por causa de uma palavrinha. Então, assim, é tão complicado a cabeça dos católicos, né? Principalmente, assim, é tão complicada. Então, assim, é complicado. E Jesus permite mesmo assim que tenha esse texto, Jesus permite que tenha esse relato. Mas eu vejo assim que vai fazendo a purificação tão grande na nossa mente, porque de todos os livros que eu já li assim de intimidade com Jesus, eu nunca vi um relato tão profundo como no livro do céu. Eu nunca vi um relato tão profundo de intimidade com Jesus como eu vi a Luísa com Jesus. Eu nunca, dessa forma eu nunca vi, né? Então, aí quando eu fui lendo no início, eu percebi que eu tinha que abrir meu coração para aquilo que Jesus queria ali, porque às vezes a pessoa só fica olhando o material das coisas, tem gente que é muito, vai pro lado sexual de tudo, porque aí tem que limpar a mente, né? Precisa purificar a mente. E, e aí você vai vendo tanta pureza em Deus, que Deus não tem problema em não se abaixar, sabe? Um usar da criatura dessa forma, se fazer bebê, gente. Assim, sabe? Ele não tem problema com essas coisas, então ele tem que curar em nós a maldade, às vezes a malícia que há, entendeu? Às vezes esse é o propósito dele, curar nossa cabeça, mostrar assim, quem é Deus de verdade, a intimidade que ele quer ter com a gente, que às vezes a gente não se permite ter com ele, né? A gente fica cheio de não me toque, e muitas coisas a gente sabe que não conseguia falar com os santos, ele não conseguia ter deles atos assim, que ele não conseguia, tinha que, ele respeita, né? Tudo uma questão que a pessoa tem de conhecimento, de aquela coisa do pudor, né? A gente tem sim um respeito com Jesus muito grande, mas ele
a gente respeita mais Ele quando a gente abre mão desses preconceitos. Ele se sente muito mais amado e respeitado quando a gente começa, né, a dar mais liberdade para Ele usar de nós como Ele quiser. Entendeu? Porque pensa bem, Jesus pode te usar, te permitindo ter um sonho em que você está cometendo o pior pecado do mundo e está adorando fazer aquilo. E aí ele vai dizer: sou eu que fiz isso com você. Sou eu que te fiz passar por isso. Esse sonho não veio do nada. É eu que proporcionei para você essa situação que parecia que você é o pior pecado da face da terra. Parecia que você estava na lama, na sujeira, e foi assim uma coisa real. E pode permitir você passar por algo bem estranho. E aí? Entendeu? E para ele, e é claro que ele vai respeitar até onde a criatura dá essa disposição para ele, porque às vezes ele não encontra em todos a disposição nesse grau de reparação, entendeu? Mas imagina se encontrar em você esse espaço e que você não vai pensar mal de Jesus por te permitir passar por isso, você não vai ver malícia em Jesus, né? Não ver um comportamento errado nele, de permitir você passar por uma situação dessas. Entendeu? Ao contrário, parecer que você tá na culpa mesmo. E pode fazer você parecer que você tá na culpa. Que você que sente as coisas que você tá sentindo, que é você mesmo sentindo aquilo. Porque a reparação precisa ser real. Então, entendeu? E é assim que ele se alimenta, né? Hoje em dia, desses atos são poderosíssimos. Entendeu? Então, aí é tão bonito, né? Essa visão de Jesus se alimentando, né? Dessa forma e sorrindo, né? É muito bonito. Muito bonito. Eu só não entendi por que que ela achou que é o demônio. Não sei se é por causa do tipo de visão, né? Do tipo de experiência, mas olha pra você ver, gente, né? E é Jesus, entendeu? É Jesus. Então, olha pra você ver, a gente pode passar por uma situação e falar assim: ah, não, Jesus não vai fazer eu passar por isso. Isso é coisa do mal. E não é. É Jesus te fazendo passar por aquela situação, entendeu? Para tirar os atos mais poderosos que ele precisa. As reparações mais poderosas que ele necessita. É, depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também a boca amarga pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia vir as vontades de chupar o leite do lado de Jesus criança. Mas não me atrevia, então Jesus convidou-me a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a chupar. Ó, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo, mas quem pode dizê-lo? É uma coisa também que eu queria comentar, que foi falado sobre essa questão da pureza, né, que tem que ter em nós. De não ver maldade, porque Jesus, ele pode, igual foi falado, em toda a nossa vida ele fala. Ele te ensina como viver, fazer as coisas em tudo, na sua higiene pessoal, ele te ensina como você cuidar, né? Ele já fez isso comigo muitas vezes. Na sua vida com seu esposo, ele te ensina o que fazer, o como fazer, né? Até mesmo que vai agradar mais o esposo, ele fala, ele ensina. Então, assim, a gente não pode ter maldade de Jesus entrar em tudo isso. Não vi maldade no nosso corpo. Eu estava refletindo sobre essa questão da pureza. Do que é a pureza? A pureza é não ter essa malícia, essa interpretação das coisas. Eu estava refletindo sobre a pureza porque eu passei por muita coisa no hospital. E precisei morrer para muita coisa. Uma delas, só um minutinho que a neném tá inquieta aqui. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2. Jesus criança,
chupa o leite do lado de Jesus. Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: diga-me o que você quer. E eu imediatamente lhe disse: querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentaria com tal que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de boa vontade consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo. E todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por quanto mal sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E com grande desgosto nosso, encontramos um número tão escasso que dá pena só de pensar. E entre esse escassíssimo número estava o meu confessor, escassíssimo número. Olha só, gente. Então isso é importante, né? Ver uma luz assim, olha a cena que estava acontecendo antes dessa cena. Olha o que estava acontecendo antes de Jesus mamar o leite da Luísa, né? Que a gente fica tão desconcertado. Acho que é uma palavra assim que, que, que define a nossa reação com essa cena. Para mim, eu posso falar da minha reação. Eu fico desconcertada, eu fico tímida mesmo. Igual a Aline falou, é uma coisa assim muito que a gente não consegue imaginar a cena, né? A gente só pensa em Jesus bebê com a mãe dele, Nossa Senhora mamando nele, né? Tipo, ele sendo amamentado por Nossa Senhora. Então, mas olha a cena que tá acontecendo antes. Ela pediu, eu quero que todos se salvem. E ele falou, vamos lá então. Se eu te contentaria, mas as almas têm que querer a salvação. Elas têm que ter a boa vontade de querer salvar-se. Elas têm que querer ser salvas, elas têm que querer a salvação. Não adianta só Deus querer. E ele vai. Ele também quer, né? Ele também quer. Mas aí eles saem e um número escassíssimo de almas que querem ser salvas, que têm a boa vontade de querer se salvar. Então ele estava com fome, com sede. Ele falou na cruz, né? Tenho sede. Quando ele falou tenho sede, tudo que Jesus fala é espiritual, né? Ele falou tenho sede. E a sede que ele tem, aí ele explica, né? No livro, no Evangelho a gente vê, tenho sede. A gente já pode pensar, ele estava com sede de água, né? Porque deram fel e vinagre para ele. Mas aí ele explica o que ele quis dizer com tenho sede. Tenho sede de almas, tenho sede de amor, tenho sede das almas. Ele quer beber a gente como água. Então, assim como ele falou, né? Meu corpo é verdadeira comida. Ele nos alimenta com o corpo dele. Ele nos alimenta com a carne dele, na Eucaristia. Ele nos alimenta verdadeiramente. Ele fala: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele colocou, e ele se transubstanciou um pedaço de pão e o vinho, e a gente se alimenta dele, se alimenta mesmo, come. Mas ele está em forma de pão e de vinho, né? Então ele também quer ser alimentado por nós. Ele também quer ser alimentado com o nosso amor. E tudo que o alimento dele é o amor. Aí ele fala, né, no livro do céu, que o alimento dele é o amor. Ele é alimentado com o amor, o nosso amor, a nossa vontade de tudo que a gente fizer ser para ele. Aí ele vai ser alimentado. Então, ele mostra, né, que ele fala da gente ser mãe, porque a mãe ama muito, a mãe dá sua própria carne, seu próprio sangue para o filho. A mãe, ela dá tudo dela, ela dá ela mesma para o filho. O leite, o que significa o leite? O leite é sacrifício de sangue. O leite
ele é formado no nosso corpo, no corpo da mãe, ele é formado por sangue, é pelo nosso sangue. O bebê, ele bebe o nosso leite, ele está bebendo o nosso sangue. O que forma o leite materno é o sangue e a água do corpo da mãe. Então, aquele leite que está saindo significa: eu te amo, te amo, te amo, eu dou a mim mesma para você, para manter sua vida. Eu te alimento com o meu próprio sangue. Isso é o amor, que ele fala que o amor da mãe, o amor materno, ele fala na Valtorta que o amor materno é um amor de segunda potência. O de primeira potência é o divino, é o amor de Deus. O de mãe é de segunda potência. Então é um amor de doação, de sacrifício, de você se entregar verdadeiramente sem esperar nada em troca. É um amor desinteressado. Então quando ele mama, quando ele é amamentado, né, pela alma da Luísa, porque era a alma dela, né? Ela falou, é tudo espiritual. E ela, você vê o jeito que ela fala, a gente sente como ela ficou envergonhada de contar isso que aconteceu. Ela fica envergonhada. Ela fica desconcertada para contar, né? Mas ela fala, tanto que ela fica falando, é espiritual, é espiritual. E Jesus estava como bebê, então ela quer deixar bem claro isso para ninguém ficar, pra gente não ficar tão assim desconcertado, mas mesmo assim, tem mesmo ele sendo bebê. A gente nunca tinha visto um relato de tanta intimidade entre o Criador e uma criatura, né? A não ser a Nossa Senhora. Então a gente fica. Acho que o espanto é também por causa disso, né? A gente não vê nenhum relato assim de Deus tão próximo da criatura, tanta intimidade com as almas, com a alma. Ela fala, é na alma, na alma. E não é, o corpo não participa, o corpo não participa. Então, aí ele está sendo alimentado pelo amor que ele mesmo colocou nela, né? Que essa doçura que sai dela é o que ele colocou nela. Então, mas assim, olha pra você ver como que era, o que estava acontecendo antes. Antes eles saíram para ver quem tinha boa vontade de salvar-se. E era um número escassíssimo, pouquíssimas almas. Ela pediu, eu quero que todo mundo se converta, mas pouquíssimas almas. Então Jesus estava com sede, né? Com fome. E este escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes e parte das almas devotas, mas nem todos de Corato. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Então ele estava muito amargo. E ele queria adoçar, né? Um alívio. Ele queria um alívio de tanta amargura. Ver um número, imagina a amargura, o sofrimento, um número escassíssimo de almas que tinha boa vontade de salvar, e ele falou assim: se eu achar uma com boa vontade, eu faço, eu salvo. Mas ele achou um número escassíssimo e um monte de gente ofendendo, um monte de ofensas. E aí ele disse, e derramou as amarguras nela. Aí ele, depois disto, me disse, estando no aspecto de criança: minha filha, sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que a adoce. Aí, tá vendo? Então, igual eu pensei nele na cruz. Ele, tenho sede. Nessa palavra, nessa frase, tenho sede, diz muita coisa, né? Aí ele explica lá no livro das 24 horas da paixão, na vida íntima, o que ele quis dizer. Tenho sede de almas. Ele estava amargurado, ele falou, tenho sede. Na hora que ele falou, tenho sede, o que ele recebeu foi fel e vinagre. Ele não recebeu água, ele recebeu, o que que ele recebeu? Fel e vinagre. Então é a mesma coisa hoje. Ele fala, tenho sede de almas, e ele recebe ofensas, e é o que estava acontecendo nessa cena, né? Ele tem sede, estava com sede, e o que ele recebeu, o que ele viu? Ofensas. E sentia a boca muito amarga e pediu para ela um alívio. Te peço que adoce minha boca muito amarga. Eu lhe disse, com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diga você mesmo que coisa poderia te dar.
E ele, criança, me disse: Faz-me chupar o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. E na verdade, ele estava. Porque ela falou: eu te daria tudo, mas eu não tenho o que te dar para te adoçar. Aí ele está pedindo para ela o que tem no seu coração, que eu mesmo coloquei. Então ele pede para ela o que está dentro da alma dela, no coração dela, que foi ele mesmo que colocou. Ela não tem nada para dar, mas ele colocou nela o amor. Ele vive nela. Então ele quer ser alimentado com o que ele mesmo colocou, né? O amor, o coração, o amor. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a chupar. Enquanto isso, me veio um temor que não fosse o menino Jesus, mas o demônio. Por isso, pus minha mão sobre a sua testa e lhe fiz o sinal da cruz. E Jesus olhou para mim todo festivo. E no próprio ato de chupar, sorria. Que coisa mais linda. Eu lembrei dos meus filhos, quando eu estava amamentando meus filhos. Eles ficavam rindo. Gente, que coisa mais linda. A cena mais linda do mundo é um bebê rindo. Ele mamando e ao mesmo tempo rindo. Ai, meu Deus, aquilo derrete nosso coração. Derrete nosso coração, um bebê rindo. Aí veio a cena na minha mente, ele rindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ele rindo, que lindo. E Jesus olhou para mim todo festivo. Olha só, ele estava amargo, amargo. E agora ele estava todo festivo e sorrindo. Que lindo. E com aqueles olhos vivazes, parecia que me dizia: Não sou demônio, não sou demônio. Brincando, né? Não sou demônio. Fala, não sou demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também, a boca amarga pelas amarguras que tinha derramado em mim, sentia vir, sentia vir a vontade de chupar o leite do lado de Jesus criança, mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei a coragem e me pus a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizê-la? Então me encontrei em mim mesma, toda inundada de doçuras e contentamentos. Aí, olha para você ver, e ela depois explica, né? Ela narra a cena toda, como que foi, e depois ela vem explicar. Na verdade, foi assim, assim, assado, como aconteceu. Né? Depois ela termina aqui. Então encontrei-me em mim mesma, toda inundada de doçuras e contentes. Ponto. Aí depois ela vem. Agora eu explico. Como que é isso, né? Ela vem explicar a situação. Como que acontecia isso. Aí a questão dela chupar o peito de Jesus e sair água, né? Eu lembrei de que quando ele estava na cruz, ele falou: Tenho sede, e recebeu fel e vinagre, as ofensas. Ele tem sede de alma, sede do amor, sede dos nossos atos, só feitos para ele, né? E ele recebeu fel e vinagre, as ofensas. E aí, quando o soldado coloca a lança no coração dele, do coração dele saiu sangue e água. Olha só. Do coração dele saiu sangue e água. Gente, sangue e água é leite. O leite materno é sangue e água. Claro que é confuso, né, Jesus? Porque leite, quando a gente pensa em leite, a gente pensa na mãe, né? Mas quer dizer, sangue e água que jorra do coração de Jesus. É amor, a gente só pensa em amor, só pensa em amor. De alimentar. De alimento, de alimentar com amor. Saciar essa sede do amor, né? Ele, ele, ele foi alimentado com fel e vinagre, com ofensas, e ele devolve amor. E ele devolve salvação. Ele devolve a misericórdia, né? O amor, a misericórdia. Sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Ele deu tudo, 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 até a última gota de sangue, a última gota de água. Tudo, tudo.
o exemplo dele, né? O exemplo dele nos faz assim, querer amar também. A gente vê que ele amou tanto, até a última gota de sangue, até a última gota de água. Ele pediu água, ele pediu, tenho sede. Ele estava pedindo ali um copo de água, vamos pensar assim. Tenho sede. E eles molharam a boca dele com fel e vinagre. Diz que ele fala que era uma coisa horrível, assim, muito amarga. Aí ele recebe esse pouco, era o que ele pedia, o que ele pede, né? O nosso amor, a nossa correspondência. E ele deu tudo, 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 até a última gota de sangue. Então ela sugava no peito dele e saía essa doçura. Então me encontrei em mim mesma toda inundada de doçuras e de contentes. Agora explico que quando Jesus criança se amamenta no meu peito, o corpo não participa em nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma. Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, ele é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da terra. Agora, como em algumas ocasiões disse que, voltando em mim mesma, senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado, é porque ao chupar, às vezes parecia que o fazia um pouco forte, tanto que parecia que com aquelas chupadas queria puxar o coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor e a alma retornando em mim mesma o participava ao corpo. Isto acontece também nas outras coisas, como por exemplo o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz e me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Então é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim dos demais sofrimentos dos quais o Senhor me faz partícipe. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria demasiado. Recordo também que enquanto Jesus fazia isto, de chupar os meus seios, neles punha a boca, mas do coração era de onde sentia sair aquela coisa que chupava, tanto que enquanto isso fazia, às vezes sentia me arrancar o coração do peito, e às vezes sentia vividamente dor. Dizia-lhe: meu querido, és muito impertinente, falo mais ficar, falo mais, pois dói-me muito. E ele estava rindo. Assim também, quando me encontro eu chupando a Jesus, é do seu coração que tira esse leite, ou bem sangue. Tá vendo? Ela fala sangue. O que saiu do coração dele foi sangue. Tanto que para mim é o mesmo chupar de seu peito que se bebo do seu lado. Acrescenta ainda outra coisa, que o Senhor de vez em quando se digna verter da boca um leite dulcíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue. E quando faz isto de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu, porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. Então é verdade que às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele, e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude. Então o que a gente poderia pedir se Jesus perguntar, né? Se Jesus falasse, me diga aí o que você quer. Eu quero só a tua vontade, Senhor, só o que o Senhor quer. Só a tua vontade, só o que o Senhor quer, só todo mundo vivendo na divina vontade. Nem é todo mundo convertido, nem é todo mundo convertido só salvando-se, né? Eu quero que todo mundo seja santo. Todos sejam santos aqui na terra, que todos sejam santos. O teu reino aqui na terra. É isso que eu quero, que é a mesma coisa que o Senhor quer, que a sua vontade seja conhecida.
conhecida a sua vontade, que todo mundo queira viver com a sua vontade divina, que não tenha mais ninguém vivendo com a vontade humana, que foi para isso que o Senhor criou todo mundo, né? Aí ele fala a mesma coisa, se quiser, se tiver alguém disposto, ele quer, ele quer, é isso que ele quer, mas muitos não estão dispostos a viver isso. Então ele falou, né, para ela, eu quero, mas vamos ver se tem alguém disponível. Se tem alguém que quer, que esteja disposto a salvar-se. Se tem, ele quer. É só o que ele quer, né? E ele viu muita, aí eles saem para passear juntos e vê muitas ofensas. E vê pouquíssimas pessoas que realmente querem, que têm a boa vontade de se salvar. Muito triste. E aí ele fica amargo, amargo, amargo e pede para ela um conforto, um alívio, a doçura, né? Que é essa questão do leite. E ele fala, né? Quem faz, como foi falado no tema, quem faz a minha vontade é minha mãe, meu irmão. Quem é minha mãe, meu irmão? Aqueles que fazem a minha vontade. É minha mãe, meu irmão. É a família dele, né? É a família. E mãe, ser mãe, ele fala né, da alma ser como mãe dele. Por causa que a gente. É o amor, né? A mãe ama, a mãe dá a vida, não só a vida. A mãe dá a vida, a mãe tem um amor assim de dar a vida, de sacrifício. A mãe, ela sacrifica, né, pelo filho a própria carne dela. A própria carne, ela dá a própria carne para poder dar a vida pelo filho, para conservar a vida do filho. É um amor, assim, é o amor, né? Um amor muito potente, como ele falou na Valtorta, que é um amor de segunda potência. Acima tá só o de Deus. Então a gente é como se fosse mãe. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.